O terapeuta de bolso. Capítulo 2, parte 2. O excesso de autoestima leva ao egocentrismo? Não existe autoestima excessiva. A autoestima é um processo e não um objetivo, muito menos uma mercadoria. É algo que se pratica todos os dias. É um sentimento que gera comportamentos dirigidos ao eu e nos traz segurança, amor, força e capacidade. Haverá ocasiões em que sua segurança ou seu amor próprio diminuirão, em que você se tornará mais vulnerável ao ego fraco. Em consequência disso, desejará converter-se no centro da vida de alguém e satisfazer suas necessidades. O egocentrismo ocorre quando a autoestima se reduz. O melhor a fazer quando isso acontece é dar a si próprio o dobro do que deseja receber dos outros. Se quiser atenção, dê muita atenção a si mesmo. Elogios, admiração, elogie-se e admire-se. Diga a si próprio exatamente o que mais precisa ouvir. Se não acredita em você, por que acredita quando os outros lhe dizem o mesmo? Quando damos a nós próprios exatamente aquilo que necessitamos, seja um elogio, seja um presente, seja um gesto gentil, e quando nos sentimos plenos e seguros, temos vontade de dar amor ao próximo. Nossa energia para fazer alguma coisa por nós mesmos e pelos outros aumenta. Aceitamos mais facilmente os erros, nossos e alheios. Tudo se torna mais simples e a vida flui melhor. Não nos contrariamos se as pessoas não dizem nem fazem o que esperamos porque nos sentimos inteiros. A metáfora dos potes de biscoito talvez possa exemplificar esse paradoxo. Temos 2 potes de biscoitos dentro de nós. Um é nosso e o segundo é dos outros. Aprendemos a deixar sempre cheio o pote dos outros e para isso assamos muito biscoitos. Mas nem pensamos em fazer o mesmo com o nosso pote. Somos levados a acreditar que se fizermos biscoitos para os outros, nosso pote se encherá espontaneamente, já que os outros farão o mesmo por nós e todos ficarão felizes. A realidade, porém, não é assim. Nosso pote está sempre vazio, e se alguém o enche de biscoitos, este nunca tem o sabor que desejamos no momento. Não é de admirar que nos sintamos desamparados, magoados e irritados quando os outros comem os biscoitos que assamos. O paradoxo é muito simples. Encha primeiro o seu pote com os biscoitos preferidos e deixe as sobras para o pote alheio. Mantenha seu pote sempre cheio. Ensine os membros de sua família a fazer o mesmo com os respectivos potes e todos sairão ganhando. Como eu posso aprender a ter autoestima? A maneira mais fácil de aprender alguma coisa é encontrar um bom professor. Mas não é fácil achar um professor de autoestima. Obviamente, nem todos os terapeutas, padres, pastores ou conselheiros podem ensiná-lo a amar a si mesmo. Você precisa de alguém que pratique tudo o que diz e lhe sirva de modelo. Alguém que tenha autoestima e saiba ensiná-la. A autoestima se aprende. São raros os que têm naturalmente. Lembre-se, você aprendeu a não amar a si mesmo e agora precisa da lição oposta. Aprender autoestima é como aprender uma nova habilidade. Com determinação, você conseguirá. Verá que é mais fácil aprender uma coisa totalmente desconhecida do que corrigir uma lição aprendida incorretamente. Um exemplo. Você está estudando uma língua estrangeira e descobre depois de anos de esforço que seu professor tem um sotaque horrível e lhe ensinou a pronúncia errada. Para falar corretamente, deve desaprender a lição errada, substituindo-a pelas lições certas. Isso é muito mais difícil do que aprender corretamente. É mais difícil, mas não impossível se você tiver determinação. A autoestima nos leva a pensar e agir com alta consideração por nós mesmos. Seria mais fácil e mais natural aprender a praticá-la desde a infância, quando ainda não estamos condicionados. Infelizmente, isso não acontece com a maioria das pessoas, devido à falta de mentores que têm autoestima. De qualquer modo, devemos aceitar essa realidade, que não é nossa culpa, nem de nossos mentores, pois eles também receberam lições incorretas. Se ficarmos zangados ou ressentidos porque não nos ensinaram a ter autoestima, apenas perderemos tempo e adiaremos o aprendizado dessas habilidades. Comece pela decisão de aprender autoestima. Você conseguirá se realmente quiser. Somos capazes de aprender tudo quando estamos desesperados. Fique, portanto, desesperadamente determinado. Depois procure exemplos, pessoas que têm autoestima. Elas não lhe dirão que amam a si mesma, nem que são maravilhosas, mas lhe mostrarão suas qualidades. E com a força sutil e calma que as acompanha, e com atitudes de estímulo e encorajamento.
Essas pessoas têm um aspecto de confiança e equilíbrio, admitem e riem de suas fraquezas e seus erros. Não riem dos erros alheios, nem julgam os outros e são mais tolerantes consigo mesmas e com o próximo. Você se sentirá bem com elas. É muito importante, durante o aprendizado, cercar-se de gente que o aceite e incentive a sentir-se bem consigo mesmo. Depois de encontrar seu mentor, que pode ser um terapeuta, um professor, um parente ou amigo, observe-o cuidadosamente. Como ele lida com a rejeição? Está tentando ser perfeito? O que faz quando erra? Como encara as injustiças da vida? Pergunte, observe, ouça e aprenda com ele, mas não espere que ele tenha todas as respostas. Tampouco espere que ele carregue sua carga de sofrimento nem cure você. Os bons exemplos são professores pacientes e carinhosos, cuja autoestima não depende do outro. Eles não são codependentes. Finalmente, prepare-se para praticar a autoestima. E errar sem perfeito. A autoestima é um atributo humano e uma luta eterna. Não é um processo rápido. É um modo de estar no mundo que conduz ao autoconhecimento e ao amor próprio. Por que os livros de autoajuda não funcionam comigo? No tópico anterior, sobre como aprender autoestima, não houve menção à leitura de livros de autoajuda. Trata-se de uma omissão curiosa, já que este livro pode ser considerado de autoajuda. Há 3 razões pelas quais a leitura de um livro de autoajuda, inclusive deste, não levará ao desenvolvimento da autoestima. Em primeiro lugar, muita gente compra este livro procurando remédio de efeito rápido. Esperam, através da leitura, encontrar esse remédio que será automaticamente assimilado. Muitos livros de autoajuda apresentam algum tipo de fórmula, mas para aprender autoestima é preciso vivê-la e praticá-la, e isso é impossível com uma simples leitura. Só com a prática se aprende e interioriza-se a autoestima. Ela não está à disposição, nem podemos obtê-la lendo um livro. Isso não significa que a literatura de autoajuda não tenha valor. Esse valor existe, caso contrário eu não escreveria este livro, mas atua como uma ferramenta. A leitura de livros que demonstram que você não está sozinho, que outros passaram pelo que você passou e conseguiram mudar, vai ajudá-lo a continuar em busca de seu objetivo. Um livro, porém, não cura, e muitos gastam seu dinheiro comprando esses livros na ilusão de que após a leitura, como num passe de mágica, estarão transformados. Os livros indicam o melhor modo de pensar e as atitudes que deram bons resultados no caso de outras pessoas, mas não podem pensar por você. Ninguém pode fazer isso por você, nem mesmo seu professor de autoestima. Esse trabalho é exclusivamente seu. A segunda razão pela qual muitos livros de autoajuda não têm efeito é o fato de que todos eles começam com a premissa de mudança. Há livros que ensinam a mudar, a corrigir o que está errado em sua vida e a fazer as coisas de forma diferente e, presumivelmente, melhor do que você faz. Esse mesmo motivo leva as pessoas a procurar terapia. O que falta nesse tipo de livro é a compreensão do conceito de aceitação. Paradoxalmente, para mudar, é preciso antes aceitar a si mesmo. Isso é muito difícil quando o foco está na mudança. É muito mais cômodo dizer, vou gostar de mim mesmo quando perder 10 quilos, quando for promovido, quando for amado, quando obtiver o que desejo ou quando conseguir mudar. Concentrar-se na mudança é como bater a cabeça na parede tentando atravessá-la. Aceitar-se é tomar distância da parede, observar sem julgar. Assim talvez seja possível ver uma saída. A autoaceitação mostra a saída e permite que a mudança ocorra. Dela nasce o alicerce dessa mudança. Nos livros de autoajuda, há a pressuposição de que, antes de aceitar a si mesmo, é preciso mudar. Isso nos leva à terceira razão pela qual esses livros não resolvem os problemas dos leitores. Eles não proporcionam um ambiente de aceitação nem de estímulo. As pessoas que têm autoestima e são seus exemplos aceitam você exatamente como é, e por isso podem ajudá-lo a aceitar a si mesmo também, a observar com objetividade suas atitudes e a encontrar o caminho da mudança. Já dissemos que todo esse trabalho deve ser feito apenas por você e que a autoestima é um processo doloroso. Essas pessoas poderão ajudá-lo a aceitar a si mesmo, porque lhe proporcionam um ambiente estimulante e favorável à mudança. Os livros de autoajuda, inclusive este, auxiliam no processo de aprendizagem da autoestima. São uma das muitas ferramentas disponíveis, mas não podem ser as únicas. Se eu tiver autoestima, serei feliz? Não necessariamente. Autoestima não significa felicidade, sim autoconsciência, autorrespeito profundo e duradouro e, finalmente, muito amor próprio.
A autoestima não lhe dá controle sobre as coisas externas, mas ele proporciona o controle de seus sentimentos com relação a si próprio e de seus comportamentos. Ter autoestima não significa ser capaz de controlar todos os seus sentimentos. A felicidade é uma emoção e, portanto, está fora de seu controle. O amor próprio, entretanto, quase sempre produz um sentimento de felicidade ou de satisfação interior. Essa regra, no entanto, não é geral. Da mesma forma como não somos capazes de controlar nossas emoções, é impossível controlar as emoções alheias. Não temos controle sobre o comportamento das outras pessoas, nem, consequentemente, sobre o ambiente exterior, já que boa parte da nossa felicidade depende do outro e do ambiente externo. Esse sentimento não está sob nosso controle. É importante compreender que a opção pela autoestima não mudará o mundo, e sim apenas o seu mundo. As condições externas permanecerão as mesmas, mas a forma de percebê-las será diferente se você tiver autoestima. Haverá relutância em transferir seu poder pessoal a outro a circunstâncias que não pode controlar. O mundo não se tornará mais justo, nem deixarão de ocorrer coisas ruins a você ou aos seus entes queridos. A autoestima não protegerá do sofrimento da vida, mas vai ajudá-lo a lidar com ele. Você continuará a sentir tristeza, medo, raiva, mas terá força suficiente para confiar em si mesmo e saber que terá condições de lutar contra todas as adversidades da melhor forma possível. Ter autoestima é saber que, aconteça o que acontecer, você poderá contar consigo mesmo. A consciência disso pode fazê-lo feliz. Lembre-se, o objetivo da autoestima não é a felicidade, e sim a paz interior, o equilíbrio e a plenitude. É ilusória e ingênua para quem sabe pela própria experiência que viver é aprender a lidar com o sofrimento, a esperança de uma vida eternamente feliz. E se eu tiver autoestima, serei perfeito? Não, você nunca será perfeito. Não existe ser humano perfeito. O conceito de perfeição é uma ilusão perigosa e destrutiva. Ter autoestima é conscientizar-se das imperfeições e aceitá-las, fazer as pazes consigo mesma e lutar para ser melhor, mas nunca visar a perfeição como objetivo. Quando tiver autoestima, você se tornará mais compassivo e gentil consigo mesmo, até diante dos seus erros, pois entenderá que errar faz parte da condição humana e aprenderá a se perdoar quando isso acontecer. Em outras palavras, você deixará de se torturar diante dos fracassos e dos erros, adotando atitudes diferentes no futuro. Os erros serão seus professores, porque aprenderá muito com eles. Se você fosse perfeito, não precisaria aprender nada. E qual seria a graça da vida? Ter autoestima é rir dos próprios erros, mas é também responsabilizar-se por suas ações e escolhas, tenham elas resultados positivos ou negativos. A maioria das pessoas tem um motivo para fazer o que faz. A autoestima significa a aceitação do fato de que muitas vezes esses motivos estão errados. A autoestima fará com que você, ao cometer um erro que é inevitável, lamente muito a dor que causou a si mesmo e aos outros. É impossível viver sem causar sofrimento. O modelo do se aceita o sofrimento como parte da vida. A autoestima interrompe o ciclo de sofrimento e culpa, ou seja, você deixa de tentar ser perfeito, aceita sua imperfeição e seus erros e nutre expectativas mais realistas sobre si mesmo. Quem quer realmente ser perfeito, afinal? Pense no que isso significa. Como nos identificaríamos uns com os outros? Quem você poderia entender e quem seria capaz de entender você? Como saberia o que é empatia e o que é compartilhamento? Como seria possível estar isento de julgamentos? Imagine como seria solitária e real a perfeição. Mesmo que isso fosse possível. Você gostaria? Quando terei autoestima suficiente? Nunca. A autoestima é um processo e não um objetivo a alcançar, nem um bem material a adquirir. Você nunca poderá dizer, consegui, já tenho o que quero, já posso parar de aprender e de me esforçar. Essas ideias vêm do modo ocidental, voltado para os objetivos e não refletem a realidade da vida. Não se pode parar o relógio da vida e manter as coisas da maneira como estão. Lembre-se da missão do herói, que sabe que não pode mudar o mundo, mas vai tentar a si mesmo. A vida é um desafio, e a autoestima é um modo de enfrentá-lo. Você saberá que tem autoestima quando o mundo em seu redor desmoronar, quando os entes queridos o abandonarem e sua ilusão de segurança desaparecer. Você conhecerá a tristeza, a indignação, a incerteza e o medo, mas ainda assim sua autoestima e seu autorrespeito vão sobreviver. Na verdade, é exatamente nessas ocasiões é que seu amor próprio deverá tornar-se maior. É impossível acumular autoestima para usá-la quando for necessário. Praticar autoestima é como fazer exercícios físicos. Se você os praticar todos os dias durante um ano e em seguida parar por um mês, terá de recomeçar do zero.
Seu corpo não tem memória e voltará à forma anterior aos exercícios. Os resultados não serão os mesmos. Isso ocorre também com a autoestima. É preciso praticá-la com regularidade. Não é possível aprender a autoestima, parar de praticá-la e pretender voltar a ser amado, por você mesmo e pelos outros, na hora em que precisar desse amor. Mas tudo fica mais fácil com a prática. Como qualquer hábito, com o tempo, a autoestima se tornará automática e será natural para você tratar-se com respeito, identificar e satisfazer suas necessidades. Como acontece com um programa de exercícios, o começo é sempre difícil. Com a prática regular da autoestima, porém, você nunca mais desejará voltar a ser como era antes. Depois de experimentar a autoestima, nunca mais a abandonará, pois esse sentimento nunca será suficiente e você não mais pensará nisso em termos quantitativos. Como então poderei saber se estou bem? Uma parte de você está bem neste exato momento. Sua única preocupação é saber por que ainda não tem autoestima. Quando se decidir a praticá-la, seguirá o caminho do ser e não do fazer. Lembre-se de que o modelo do ser não julga nem compara. Você é o que sente no momento. Se quiser sentir-se melhor, deve adotar uma atitude mais compassiva em relação às suas emoções. Pergunte sempre a si mesmo como se sente e, seja qual for a resposta, haja com amor. Se encontrar ódio em seu íntimo, lembre-se de que essa é uma escolha sua. Um recurso útil é tentar isolar-se de suas atitudes. Sempre será mais fácil e menos doloroso odiar seu comportamento do que a você mesmo. Quando sentir ódio de suas atitudes, procure agir de forma diferente no futuro. Corrija-se e perdoa a si mesmo e depois esqueça. Após algum tempo, você vai perceber que será cada vez mais fácil escolher comportamentos positivos e motivadores. Essas atitudes visarão seu bem-estar e dificilmente você terá uma reação que lhe cause desconforto. Os comportamentos positivos se tornarão automáticos e isso intensificará a sua autoestima. Você obterá mais autocontrole e se sentirá mais orgulhoso de suas atitudes. Todo o processo se tornará um círculo virtuoso de autoincentivo. Com a prática da autoestima, você adotará comportamentos reveladores de amor, o que por sua vez atrairá mais amor para você, das outras pessoas e de si próprio. Como poderei aceitar-me do jeito que sou? Estamos provavelmente diante da questão mais importante deste livro. A resposta é aprender a aceitar nossa realidade sem necessariamente gostar nem concordar com todos os sentimentos ou com cada componente dessa realidade. Isso significa que podemos aprovar a totalidade do nosso ser, nosso todo, embora não estejamos de acordo com todas as nossas características. Essa postura é o oposto do que nos ensinaram. Devemos ser perfeitos antes de aceitar ou aprovar a nós mesmos. Devemos aceitar agora nossa realidade, nossa totalidade, sem que seja preciso concordar com ela, nem aprovar cada um de nossos papéis e comportamentos. Aceitação não é entendimento, principalmente porque nunca entenderemos todas as complexidades da vida. Guerra, fome, sofrimento e morte. Da mesma forma, jamais seremos capazes de compreender toda a complexidade de nosso ser. Aceitação não quer dizer mudança. Nossa aceitação da vida não vai mudá-la, assim como o fato de aceitar nós mesmos não nos transformará. O que é aceitação, afinal? É receber alguma coisa, mas recebê-la de boa vontade, aprovando-a. Torna-se difícil aprovar nós mesmos quando queremos ser diferentes. É primordial para o desenvolvimento da autoestima, porém, aceitar nossa realidade e nossa totalidade. Aceitação significa ter consciência do que somos neste exato momento e mesmo assim nos dá a permissão de ser. Conforme as sábias palavras de Popeye, sou o que sou, e isso é tudo que sou, e isso basta por enquanto. Autoaceitação é ver a si mesmo como você é, interior e exteriormente, sem julgamento. O processo é idêntico ao da meditação e da observação objetiva do ser. Abandone o julgamento e observe-se. Examine atentamente sua realidade. Esse não é um processo fácil, mas é necessário. Uma boa forma de começar é ficar nu diante do espelho e observar-se. Não pare de olhar, mesmo que veja alguma coisa que não lhe agrade. Continue a olhar, até se sentir neutro em relação ao que vê. Agora você tem olhos realmente observadores. Continue a se olhar até ver além da pele, da gordura da superfície. Prossiga até enxergar além da aparência externa. Não tenha medo, é a sua realidade que você vê. E depois disso, aceite-a. Esse é você, com todos os seus defeitos. Verá que existem coisas boas dentro e fora de você e desejará conservar algumas, embora queira livrar-se de outras. Você verá um ser humano. Não haja?
nem reaja. Simplesmente observe. E quando terminar, diga a si mesmo que tudo o que viu é normal. Nem bom, nem ruim. Nem certo, nem errado. Mas é normal. Isso é aceitação. Outra forma de praticar a autoaceitação é desenhar uma linha vertical bem no centro de um pedaço de papel. Em um dos lados escreva coisas que aprecio em mim. No outro escreva coisas que não aprecio em mim. Preencha ambos os lados. Pense bem e escreva tudo o que lhe vier à mente. Não tenha medo, muita gente acha mais fácil preencher a coluna não aprecio e sente dificuldade em relação à outra. Isso pode ser atribuído à educação errada que recebemos. Continue com esse exercício até obter um quadro completo de si mesmo. Se for necessário, peça ajuda à sua família, seus amigos e principalmente às pessoas que servem como exemplo de autoestima. Quando terminar, pense numa moeda. Ela tem dois lados, nenhum deles é certo e nem errado, nem melhor. Compare sua lista a uma moeda. Não é preciso existir um lado sem o outro. Tente imaginar qual dos lados depende do outro. Se você, por exemplo, aprecia seu senso de organização, mas não gosta de sua compulsão por algumas coisas, pense na relação entre esses dois lados. É impossível ser organizado sem ser compulsivo. Se você gosta do fato de ser paciente, mas não aprecia ser preguiçoso ou pretensioso, pense de novo na relação entre os dois aspectos. Pode também gostar de ser generoso financeiro ou emocionalmente, mas talvez não aprecie o fato de que, por causa disso, as pessoas às vezes se aproveitam de você. Você consegue perceber a relação entre os dois lados, o claro e o escuro, ou seja, o lado de que apreciamos e mostramos dos outros e o lado que detestamos e tentamos esconder? Quase tudo que não apreciamos tem seu oposto em alguma coisa de que gostamos. Peça ajuda para achar o lado positivo das coisas negativas. Lembre-se de que a perfeição não existe, portanto nunca se julgue. Uma vez que não se conhece a perfeição, não há como tornar-se um fracasso total. Tudo que apreciamos em nós tem seu contraponto em alguma coisa de que não gostamos. Pare de olhar apenas seus defeitos e aceite suas qualidades. Tente encontrar o equilíbrio entre ambos. A aceitação é o início de tudo. Ela permite a transformação. Não é preciso mudar para aprender a aceitar-se. As pessoas que têm autoestima, seus exemplos, serão capazes de ver seu lado bom e, baseadas nele, poderão ajudá-la a ver também suas qualidades. Não tenha medo. O bem existe dentro de você. Como aceitar-me se não concordo comigo nem me compreendo? A autoaceitação envolve processos comportamentais e mentais. Como mencionamos anteriormente, há técnicas comportamentais para dar início a eles. Os processos cognitivos de autoaceitação começam com os seguintes passos. Pare de rejeitar-se. Deixe de achar que não pode aceitar a si mesmo. A autoaceitação é perfeitamente possível se você se determinar a praticá-la. Pare de julgar-se. Nem todas as coisas são dicotômicas, ambivalentes. Nem tudo é bom ou mal, certo ou errado, positivo ou negativo. Identifique suas defesas. Elas impedem seus movimentos. Talvez tenham trazido bons resultados no passado, mas agora estão atrapalhando você. Acabe com suas ilusões. A realidade não é ilusória. Ela existe e sua realidade também. Todos ao seu redor conhecem essa realidade. Chegou a hora de você conhecer a si mesmo. Observe e se reflita conscientemente. Tente ver a si mesmo como os outros o veem. Para as outras pessoas, você é o que faz e não o que gostaria de fazer. Cada comportamento tem seu peso e você pode controlá-los. As emoções, os sonhos, as esperanças e os desejos não são sua realidade. São apenas uma parte de você. Aceitamos muitas coisas mesmo sem concordar com elas, nem entendê-las. Guerra, fome, injustiça e morte, por exemplo, são fatos com os quais temos de lidar diariamente. Aceitamos sua existência, embora não seja possível gostar desses fatos nem compreendê-los inteiramente. Fizemos parte de tudo isso e a própria existência é a prova de que vivemos sem ter plena compreensão da vida. Você talvez não goste de sua vida nem de si mesmo. Talvez deseje ser outra pessoa ou estar em outro lugar. Seus sentimentos não podem mudar a realidade de sua situação, mas suas atitudes sim. A autoaceitação é uma atitude e isso você pode fazer. Aceitar a si mesmo não é desistir nem ceder. A autoaceitação dá menos trabalho e requer menos energia do que a autorrejeição. No longo prazo, é um processo mais simples. Você perceberá que a aceitação libera a energia necessária para desenvolver a autoestima e tornar-se uma pessoa melhor. O começo parece difícil e estranho. Lembre-se, você está reaprendendo uma habilidade, o que exige tempo e parece errado. Continue, seja persistente. A autoaceitação dá bons resultados. Tudo fica mais fácil quando você aceita a si mesmo. Se não se aceitar, nunca se conhecerá.
E se não se conhecer, não acreditará na autoestima, nem no fato de que merece ser amado. Aceite isso, você é bom e digno de amor. Acredite nisso e o autorrespeito e a autoestima serão seus companheiros. O terapeuta de bolso. Capítulo 2.